bem-vindos a mais um vídeo! Já tinha saudades vossas, é impressionante. Cada dia que passa tenho saudades vossas. Então, hoje estamos aqui para quê? Hoje estamos aqui porque eu vou-vos explicar toda a minha viagem. Já viram os vlogs e agora é a hora da explicação e dos números. E pronto, então, o que é que eu vou fazer? Vou dizer-vos tudinho aquilo que eu paguei, principalmente, ou seja, vou dizer-vos quais os monumentos, quais as atrações que eu paguei, quanto é que eu gastei em comida, em transportes e vou dar-vos o budget final desta viagem para vocês terem uma noção se podem ou não ir fazer esta viagem. Então, vamos passar à ação. E sinceramente já nem sei como é que hei de pôr a minha franja. Estamos aí na quarentena, eu queria deixá-la crescer, mas... Então, eu organizei aqui uns post-itzinhos para eu me orientar e vou colá-los aqui. Vamos começar. Ora bem, meus queridos, vamos começar pelos preços dos bilhetes de avião. Então, nós reservámos os bilhetes de avião mais ou menos com 3 meses de antecedência. Nós planeámos a viagem toda mais ou menos com 3 meses de antecedência e esse é um dos truques para vocês conseguirem bilhetes baratos. Com o máximo de antecedência que vocês conseguirem reservar as coisas, façam-no, porque quanto mais cedo, melhor, porque as coisas estão mais baratas. Mesmo assim, 3 meses nem é assim tanto tempo. Então, nós reservamos com 3 meses e vamos pela TAP, obviamente na classe mais baixa, na classe económica, e pagamos 180€ cada uma ida e volta. Ou seja, os dois voos, foi sempre de Viena, de Portugal para Viena e de Viena para Portugal, pagámos 180€ pelos dois voos. Agora a estadia. Então, a estadia foi no Airbnb. Eu depois até posso deixar aqui assim uma foto das casas ou até o link se conseguir. Foi no Airbnb, como eu estava a dizer, e em Viena nós passámos 2 noites e pagámos 40€ cada uma. 2 noites, 40€ cada uma, ou seja, cerca de 20€ cada noite. E em Budapeste nós passámos 3 noites e pagámos 35,70€ cada uma. Eu não considero que seja muito caro, porque visto que foram 3 noites de 35€, parece-me bastante razoável até, e em Viena 40€, portanto a estadia foi top. Então, agora no que diz respeito aos transportes. Então, nós andámos de Flixbus para trocar entre cidades. De Viena para Bratislava nós pagámos 7,99€ cada uma pelo autocarro. Depois de Bratislava para Viena nós pagámos 5,5€ cada uma. E de Budapeste para Viena outra vez, porque nós fomos apanhar o voo a Viena outra vez, pagámos 10€, ok? Estes foram os preços dos nossos transportes. Vamos então agora passar a informações só das cidades. Vamos começar por Viena. Dicas que vocês devem ter em consideração quando forem viajar a Viena. Primeiro, os transportes. O que é que nós fizemos? Nós comprámos de facto um bilhete do aeroporto para o centro da cidade, que era onde nós íamos ficar, e esse bilhete custou 1,80€, penso eu, do aeroporto para o centro da cidade. E depois comprámos também um passe que dava para andar nos transportes todos durante aqueles dias e custou-nos 14,10€. Mas o que é que acontece? É que em Viena anda-se muito facilmente à pica. É assim, eu não quero levar-vos por maus caminhos, mas a verdade é que nós andámos até bastante vezes de transportes em Viena e nunca ninguém controlou nada. Nem se vê ninguém nos metros, nem nada, tipo, nem que seja a controlar as pessoas, nada, não se vê nada. Portanto, podem optar por não comprar bilhetes de transporte, é uma opção vossa. Outra coisa, têm de ter muita atenção do aeroporto para o centro da cidade, porque nós andámos um bocado perdidas no comboio, porque aquilo não tem informação nenhuma de comboio é que vocês devem apanhar. Ou seja, o mais fácil é fazerem como nós e perguntarem lá às pessoas locais que falam aquela língua estranha como é que nós vamos para o centro, e elas lá nos disseram comboio e nós fomos. É a única opção que eu vos posso dar. Nós também não sabemos como é que nos desenrascamos. Outra coisa muito importante é assim, eu estou a falar dos transportes, mas a cidade, se vocês tiverem tempo, faz-se muito bem a pé. A cidade é relativamente plana, não tem grandes altos e baixos, as coisas são todas muito ao pé umas das outras, portanto é super tranquilo andar a pé. Claro que se tiverem tempo, nós como tínhamos o tempo muito contadinho para ver tudo, preferimos os transportes para ser mais rápido e mesmo assim tivemos à vontade de tempo para ver tudo, porque lá está, as coisas são muito ao pé umas das outras. Atrações.
No que diz respeito às atrações, eu vou dizer-vos os preços de algumas que nós vimos e no final do vídeo eu posso deixar-vos o meu roteirozinho todo direitinho para, caso vocês queiram fazer a viagem, já terem uma base do roteiro feita. Então, as atrações que nós vimos em Viena foi Belvedere, o Palácio de Belvedere, e pagámos 13€ sem cartão estudante. Com cartão estudante seria 11€. Depois fomos também ao Prater. Para quem não sabe o que é o Prater, é um parque de diversões. É um parque muito giro, por acaso, mas nós tivemos azar porque o Prater estava fechado. Eu perguntei algumas informações e disseram-nos que normalmente a maioria das atrações só abre a partir de março, porque primeiro está muito frio antes disso e segundo, há muitas atrações que envolvem água. Portanto, eu calculo que seja por isso que a maioria das atrações só abre em março. Só a Roda Gigante, que é uma atração típica de Viena, é que estava aberta. Temos também o Café Mozart, que eu publiquei no vlog, o preço foi cerca de 7€ aquela tarde, e no Café Sacher foi cerca de 6€. Depois, nós queremos sempre, quando vamos viajar, provar uma gastronomia local, quer seja um doce, um prato, e nós optámos por provar o prato típico, que é o panado, e eu também deixei no vlog, podem ir lá ver o nome do restaurante onde nós comemos o panado. Era o mais conhecido da cidade, nós vimos nas aplicações que recomendavam muito esse prato, então nós fomos lá. Foi muito caro, pessoal, nós pagámos cerca de 20€ cada uma e dividimos o panado, ou seja, aquilo é um prato grande que tem um panado, eu posso deixar aqui a fotografia, e nós dividimos 20€ cada uma. Imaginem, se não tivéssemos dividido, nós tínhamos pago perto de 30 ou 40€ cada pessoa. Por isso, mais vale lancharem bem, irem lá, dividirem o panado para... Dicas sobre Viena, agora não tanto a ver com preços. Então, como eu tinha dito, vocês podem fazer a cidade toda a pé, é muito fácil percorrer toda a cidade. Nós não visitámos muito museus por dentro porque o nosso objetivo é conhecer as cidades em si, ou seja, nós vamos na mesma aos monumentos sim, mas não entramos em muitos dos museus nem em muitos dos monumentos. Ficamos só com uma vista geral da cidade. Depois outra coisa, eles lá não têm as gorjetas, o que nós cá chamamos de gorjetas, eles chamam de taxa de serviço, ou seja, quando vão ao restaurante, supostamente, a taxa de serviço, que eu não percebi o que é, eu não percebi se é o ordenado deles, tipo, quando servem a alguém se aquilo vai ser o ordenado deles, ou se é a espécie de gorjeta, eu não percebi. Mas nós no panado, quando vamos comer o panado, nós pedimos o troco de volta, porque pagámos muito e o senhor ficou muito ofendido connosco, mesmo muito. Ele tratou-nos super mal, foi contar tipo ao resto dos colegas, quando nós estávamos a ir embora estava toda a gente a olhar para nós. Por isso tenham em atenção quando vão a algum restaurante, têm que deixar sempre alguma gorjeta para eles, porque é a chamada taxa de serviço, é o normal lá. Nós cá em Portugal temos a tendência de, eu sei, deixar a moedinha no final da refeição. Lá não é bem assim, tem que ser um valor um pouco mais elevado e temos que deixar sempre, são as regras. Outra coisa, eu não achei a população de lá muito simpática, quer os empregados, quer as pessoas que estão em atendimento ao turístico. Primeiro não são simpáticos, depois eu achei que eles não faziam grande esforço por falar em inglês e quando falavam eu não percebia nada. Portanto, têm que ir com uma mente muito aberta para vocês conseguirem perceber o que eles dizem e pensem que o importante é que vocês estão a viajar e que vai correr tudo bem. E pronto, de Viena é só isto que eu vos tenho para dizer por agora. Se tiver mais alguma dúvida, depois disponham. Bratislava. Então, o que é que eu vos tenho para dizer sobre Bratislava? Pouquinho, porque nós só tivemos um dia em Bratislava. Nós levantámos-nos às 5 da manhã para irmos apanhar o Flixbus. Nós fizemos sempre assim para podermos aproveitar o dia ao máximo possível. Então, levantámos-nos às 5 da manhã para irmos apanhar o Flixbus e apanhámos então o Flixbus para Bratislava. Lá deixámos as malas nos cacifes, porque a estação de autocarros deles tem cacifes e vocês podem deixar as vossas malas para enquanto não andam a viajar as coisas, terem que andar com a mala. Depois, nós não pagámos nenhuma das atrações que nós vimos a Blue Church, vimos o Homem do Esgoto, as Portas de São Miguel, porque Bratislava é uma cidade muito pequenina, ou pelo menos o centro histórico, é mesmo tudo muito ao pé umas coisas das outras, num dia vê-se perfeitamente, então não pagámos atrações nenhumas e por isso nós fomos almoçar a um restaurante que se chamava Urban House, que foi um restaurante muito bom, muito diferente daquilo que nós temos cá em Portugal, porque aquilo era meio bar, meio restaurante, mas assim com um ambiente muito descontraído, assim escuro com umas luzes, música ao vivo, foi muito bom, nós gostámos muito.
Nesse restaurante comemos pizza e hambúrgueres, acho eu, e pagámos cerca de, eu diria, não mais de 15 euros, entre 10 a 15 euros. Portanto foi um almoço muito bom. Os transportes, nós apanhámos desde a estação de autocarros para o Memorial Slavin, que é o mais longe, o Uber, e depois outra vez para a estação, como já estávamos um bocadinho atrasadas, apanhámos o Uber outra vez. Mas tirando isso, conseguem fazer a cidade toda a pé. Agora vamos falar sobre Budapeste. Então, em Budapeste nós apanhámos... Ai! Os post-its caíram. Então, em Budapeste nós apanhámos um elétrico, aquilo é uma espécie de elétrico, pronto, desde a estação do autocarro até à nossa casa. Mas, minha gente, até me custa dizer isto. Se vocês podiam andar à pica em Viena, não andem à pica em Budapeste. Nós chegámos a Budapeste, entramos no elétrico e a primeira coisa que nos aconteceu foi apanhámos uma multa. Nunca apanhou uma multa cá em Portugal. Chega a Budapeste, pima, uma multa. Porque nós tínhamos acabado de sair da estação e não havia lá... Porque se houvesse sítio para nós comprarmos o bilhete, nós tínhamos comprado para não correr o risco. Agora, não vimos nada para comprar o bilhete, então entramos dentro do elétrico e achámos que aquilo se devia comprar dentro do elétrico. Vamos lá, sentadinhas, assim... Vimos alguém chegar. Quando o homem diz, não sei o que, tem que pagar uma multa. Pronto. Lá pagámos nós uma multa. O senhor até foi simpático porque fez uma multa para cada duas pessoas, ou seja, a multa era 20 e tal euros, quase 30 ou coisa assim, e ele dividiu por duas. Portanto, até nem foi mal, mas não andem à pica em Budapeste. Nós depois o que nós fizemos foi, como Budapeste é uma cidade pequena, não é pequena, é maior, mas faz tudo muito bem a pé, nós andámos sempre a pé, só apanhámos o metro para ir para as termas e comprámos o bilhete na estação do metro. Custou 1 euro e tal, de resto fizemos sempre tudo a pé, porque é uma cidade muito boa, muito ampla e nós gostámos muito de fazê-la a pé. Agora, a nossa casa do Airbnb ficava mesmo na Rua dos Bares. Foi escolhida a dedo! Ficava mesmo na Rua dos Bares e estes dois são obrigatórios vocês lá irem, porque é assim, cá em Portugal nós estamos habituados a ir a uma discoteca, não é? Uma discoteca normal, pronto, um edifício, com umas paredes, a música, papapá. Lá não. Lá basicamente eles pegaram num edifício em ruínas, tudo abandonado, e fizeram duas discotecas daquilo. Então, uma delas chama-se Szimpla-Kert, eu vou deixar aqui o nome. Szimpla-Kert, e aquilo é o máximo. É um edifício muito grande, em ruínas, como eu estava a dizer, que tem várias salinhas. Cada salinha tem assim uma vibe diferente, depois há uma pista principal, mas tipo, tudo abandonado e aquilo está ao barrote. Olha, é muito fixe, vocês deviam de lá ir. Depois havia outra que era o Instant, que também é uma discoteca. É o mesmo estilo, mas pronto, já é mais moderna, vá. Mas é muito, muito giro vocês lá irem também visitar. Mais coisas que nós tínhamos visitado. Então, nós fomos às termas, vale muito a pena vocês irem às termas. Passámos lá uma manhã, queríamos ter passado o dia todo, mas como tínhamos que aproveitar o tempo, passámos uma manhã. Levantámos-nos muito cedinho para irmos para lá, apanhámos o metro e fomos para lá. Então, pagámos 21 euros cada uma, sendo que os 21 euros têm direito a uma cabine onde vocês depois se podem vestir, porque senão tem que se vestir lá nos balneários à frente de toda a gente, então nós optámos por ter essas cabines. Depois fizemos também um passeio de barco no Rio Danúbio à noite, foi muito giro, o passeio foi para aí 1h30. Tivemos direito a uma bebida de entrada e o bilhete custou 10 euros, aconselhamos também. Depois fomos também ao Hard Rock, que custou 17 euros a refeição, mas pronto, uma refeição no Hard Rock é sempre uma refeição no Hard Rock, vale sempre a pena. Andámos no funicular de Buda, do lado de Buda, porque nós íamos visitar o castelo de Buda, então aquilo tem um funicular em que dá para ver a vista da cidade toda, vale muito a pena também, e pagámos 4 euros. Fomos também jantar ao James Olivier, não sei se é assim que se diz, aquele cozinheiro muito famoso, e pagámos 15 euros cada uma. Depois ao lado do restaurante do James Olivier tem também um restaurante muito agradável, que ficava ao pé da nossa casa por acaso, e portanto ali tem muitos restaurantes e podem comer aí. De dicas, eu acho que não tenho mais nenhuma dica para vos dar de preços, portanto as 3 cidades fazem-se todas muito bem a pé, como eu já disse imensas vezes, portanto não se preocupem com os transportes.
Nós fizemos a viagem em 5 dias ou 6? 6 dias. 6 dias, sim. Optámos pelos voos o mais cedo possível, que era para podermos aproveitar o dia, ou seja, o voo em que fomos para Viena fomos mesmo de madrugada, chegámos lá, eram 9 e tal, e o voo depois de chegar lá a Portugal apanhámos às 7 da tarde, portanto ainda conseguiríamos aproveitar esse dia. Acho que não tenho mais nada para vos dizer e agora vamos ao budget final. O budget final desta viagem é 500 euros. O que é que incluem estes 500 euros? Isto pode ser muito relativo, porque nós, a maioria das vezes que comemos, era sempre fast food, procurávamos ou um Mac ou alguma coisa assim para não gastarmos muito dinheiro, ok? Nós tentamos poupar o máximo que conseguimos nas nossas viagens. E por isso, estes 500 euros incluem os voos, a estadia, as entradas todas das coisas que nós visitámos, muita comida já. Portanto, 500 euros obviamente que não foram 500 euros certinhos, mas no apanhado geral, nos 6 dias nós gastámos 500 euros em tudo. Obviamente que se querem ir comer a um restaurante mais fancy, mais gourmet, não vai ficar 500 euros, não é? Obviamente que se andarem sempre de Uber de um lado para o outro, que se quiserem ir, sei lá, de carro privado ou de transfer em vez de irem de Flixbus entre as cidades, obviamente que isso vai encarecer. Mas as nossas opções deram 500 euros, portanto eu acho que até foi um budget, foi 100 euros por dia, bolas. E Viena é muito mais caro que Portugal. Budapeste diziam que era mais barato, eu pessoalmente não achei, achei que havia coisas que eram um bocadinho mais baratas, mas de resto era tudo igual ou mais caro, principalmente a comida. Por isso, olhem, este foi o nosso budget de viagem, esta foi a minha proposta de viagem. Eu vou deixar agora aqui no final o roteiro todo que nós fizemos, com algumas fotografias, e eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, apesar de ser um bocadinho maçador eu estar aqui a falar durante muito tempo, mas sinto que quem quiser planear a viagem é um vídeo interessante. Por isso, encontramos-nos no próximo vídeo e um grande beijinho!